você, pai e mãe, já pararam para pensar que o bullying nas escolas pode ser evitado por nós mesmos? Vamos conversar sobre isso hoje, fica até o final. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje a gente vai conversar sobre bullying. Sim, bullying nas escolas. É um assunto bem polêmico, já gerou muita notícia e isso é bem complicado realmente. Porém, nós, pais e mães, já passamos por essa fase. A gente sabe que ali quando a gente está com 6 anos, 7 anos, ingressando no primeiro ano, é muito difícil. Porque é o nosso primeiro contato com a sociedade. É ali que a gente vai encontrar pessoas diferentes de nós. É ali que a gente vai ter um contato com o mundo exterior, né? E a gente ali vai ter nossos conflitos diários. A gente vai encontrar pessoas diferentes de nós, a gente vai encontrar pessoas que vão querer ser nossos amigos, outros que não vão querer tanto. Então, ali no colégio, naquele primeiro momento, é muito complicado a questão do bullying. Por quê? Porque o bullying nada mais é do que as crianças rirem das características uns dos outros. Só que isso não pode se transformar numa grande tortura psicológica. Porque dentro de casa, nós, pai e mãe, nós temos sim que fortalecer essa questão da característica de cada um no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, uma criança que tem um nariz muito grande, né? Não é um defeito, é uma característica, né? O confronto que a criança tem com o espelho todos os dias, a gente não pode simplesmente minimizar ou otimizar isso. O que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes, né, a gente passa por situações constrangedoras, né? Um filho ou uma filha questiona: ai, mãe, eu tô muito gorda. Mãe, eu tô muito magra. Pai, ai, eu não gosto do meu cabelo. Ou eu tenho orelhas grandes, ou eu tenho nariz grande, ou eu uso óculos. Qualquer tipo de situação, qualquer característica que não seja perfeito aos olhos da sociedade, a criança já fica retraída. Porém, nós, pai e mãe, nós fazemos algo muito errado. A gente já passou por isso, a gente já foi pro colégio, a gente já sofreu muitas vezes bullying e não fomos orientados pelos nossos pais. E isso é muito fácil e simples de resolver, porque se a gente tiver uma fortaleza emocional dentro de casa, nada vai conseguir nos atingir fora de casa. A gente tem que preparar os nossos filhos para a escola. E preparar eles para o bullying é a mesma coisa que preparar eles para a guerra. A gente não pode colocar eles numa redoma de vidro e achar que nenhum mal vai acontecer para sempre. Não é bem assim que funciona. A gente precisa preparar eles para o pior. Porque o mundo, o dia a dia, a convivência com o outro, ninguém vai sempre agradar a gente. A gente nem sempre vai agradar a todos. Então a gente precisa sim focar e deixar os nossos filhos cada vez mais fortes emocionalmente. Como é que eu trato essa questão aqui em casa? Né? Aqui no canal eu passo para vocês informações de coisas que eu já vivi, de coisas que eu ponho em prática, de dicas que dão certo, né? O meu filho, por exemplo, tem uma característica física diferente da minha filha já é mais magrinha, o meu filho já tem orelhinhas maiores, então isso eu precisei, desde que ele era pequenininho, frisar bastante com ele isso, porque eu sabia que ele ia para a escola um dia e que lá na escola iam surgir apelidos. Só que o que a gente não pode fazer de hipótese nenhuma é dizer para um filho que ele não é aquilo que ele é. Se a gente for parar para colocar a criança na frente do espelho e a criança é gordinha, a criança é muito magra, a criança usa óculos, e a criança vinha reclamar: mãe, pai, me chamaram de 4 olhos na escola, me chamaram de narigudo, me chamaram de gordinha, me chamaram de baleia, seja o que for o apelido sobre a característica da criança, a gente precisa reforçar isso para ela, dizendo que sim. Primeiro ponto, tu é sim gordinho, gordinha, tu é sim narigudo, narigudo, orelhudo, orelhuda, seja a característica que tu tiver. A criança precisa saber que ela tem aquela característica sim. E a questão do bullying precisa ser tratado, porque a gente sabe que essa característica que a criança tem vai ser motivo de piada, motivo de riso para os coleguinhas. Então a criança ela precisa ser bem forte, bem consciente daquela característica que ela tem, tá? Porque quando a gente chega na escola, eles pegam muito pesado, isso é muito forte em relação a isso. Então, se eu na minha casa preparar o meu filho para isso que ele vai passar, que não pode ser evitado, é inevitável essa questão. Ele vai passar por isso. Então, se eu conseguir conversar com meu filho e explicar exatamente o ponto que ele precisa saber, ele não vai sofrer. Porque assim, ó, se eu pegar e falar pro meu filho: olha, realmente, tu tem essa característica, tu é gordinho, gordinho, orelhudo, orelhuda, é a tua característica.
As crianças, os coleguinhas vão rir de ti? Sim, vão rir de ti sim. Do mesmo jeito que um outro coleguinha tem uma característica que tu vai achar engraçado. O outro coleguinha vai ter sardinha, o outro coleguinha vai ser baixinho, vai ser gordinho, ou vai ser muito magro, que parece a Olivia Palito. Sim, vai ter. Vai ter porque a gente é assim, a gente é um diferente do outro. E rir da característica um do outro não precisa ser algo que vai fazer o meu filho ir pro psicólogo daqui a 5 anos. Não precisa ser algo que com 15 anos o meu filho vai querer se matar porque tem o cabelo cacheado, porque tem o cabelo liso. Então, essa questão tem que ser muito reforçado com as crianças. Eles têm que saber, sim, que eles têm aquela característica deles e que isso não é defeito, isso é característica. Mas agora o que não pode acontecer é a criança chegar pro pai e pra mãe e dizer: ai, mãe, eu não gostei que meu coleguinha me chamou de magricela, eu não gostei que a minha amiguinha me chamou de 4 olhos. E a mãe pegar e dizer: não, tu não é. Não te preocupa que tu não é magricela, tu não é 4 olhos. Se a criança tá vendo diariamente no espelho que ela é sim, que ela tem aquela característica. Então, tu, pai e mãe, não pode camuflar ou dizer pro teu filho que ele não é e que ele não tem aquela característica, sendo que ele é e sendo que ele tem. Então, nós mesmos, distorcendo a realidade dos nossos filhos, mentindo para eles, a gente vai sim causar um grande problema psicológico para eles. Porque o pai e a mãe estão falando que não, o espelho está falando que sim, lá no colégio está tendo conflito social por causa do bullying. Por quê? Porque começou dentro de casa com o pai e a mãe mentindo para a criança. Então a questão não é que não pode falar da característica um do outro. A questão é que cada um tem que ser aceitado do jeito que é. A característica que cada um tem que ser reforçada em casa. Olha só, tu é baixinha, olha só, tu é gordinho, tu é gordinha. Tu é sim. E tu tem que entender que é a tua característica, o teu corpo é assim e cada um é diferente do outro. Então não precisa ser criada uma grande tortura psicológica na cabeça da criança porque ela é daquele jeito, né? Porque isso não tem como mudar. Né? A gente não pode ficar doente. A gente vive hoje numa sociedade que é doente, que é depressiva, por algo que não pode mudar. Como é que o meu filho vai entrar em depressão porque ele é orelhudo? É uma característica dele, não tem como evitar, não tem como mudar. A gente tem que trabalhar, que eles têm que aceitar que eles são assim. Então, em relação a isso, a gente pode mudar sim, e a gente pode quebrar 80% dessa questão de bullying nas escolas, porque não pode falar da característica um do outro. Por que não pode falar da característica um do outro? É legal a gente falar das diferenças, é legal a gente rir. Do mesmo jeito que o meu filho olhe talvez para uma criança que seja mais gordinha, olha para uma criança que usa óculos e chama de 4 olhos, é uma característica que é engraçada. E todo mundo tem o direito de rir do que quiser. Então por que não pode rir daquela característica daquela criança? Se quando a gente olha para uma característica de alguém, a gente também acha engraçado. Por que não pode falar? Por que não pode rir? A gente pode sim, né? E as pessoas têm que ser fortes e os pais têm que criar crianças fortes e saudáveis para o mundo. Porque não adianta, se eu criar o meu filho fraco, frágil, super protegendo, quando ele for para o mundo, infelizmente, ele não vai vencer, né? Porque o mundo é guerra, todos os dias. Eu preciso criar filho forte, eu preciso criar essas crianças. Nós precisamos criar as crianças blindados. Porque se a gente tem essa conversa em casa, se a gente tem esse discernimento de explicar para a criança, olha, quando tu for pro colégio vai acontecer isso, isso e aquilo. Vai acontecer sim, a gente sabe que vai porque a gente já passou por isso. Então a gente tem que preparar os nossos filhos para o que vai acontecer, né? É muito incoerente a gente saber das coisas e não passar para eles, deixar eles sofrerem de graça, sendo que a gente sabe que vai acontecer. É muito mais inteligente da nossa parte fazer com que a gente passe essa informação para eles. Porque quando eles chegarem na escola, quando eles chegarem lá, se alguma criança falar algo, eles já vão saber. Eles vão estar blindados, a gente vai estar blindando, protegendo nossos filhos, falando a verdade para eles. A verdade protege, né? Não adianta a gente querer colocar eles numa redoma de vidro, numa bolha de super proteção, que isso não vai resolver. A gente precisa sim falar a verdade, por mais dura que seja. E se a característica física do meu filho incomoda ele, e ele quer mudar, tudo bem, a gente pode mudar. Mas ele tem que aceitar que ele é assim. Não adianta a gente mentir, falar uma coisa e o espelho dizer outra, né, para os nossos filhos. Então isso é bem sério, é bem importante. A gente tendo essa postura dentro de casa, a gente consegue evitar, sim, mais de 90% dos problemas emocionais das crianças quando elas forem para a escola. Então isso é uma questão bem interessante, né? Esse vídeo eu espero que ajude vocês, né? Porque aqui em casa, no meu dia a dia, com os meus filhos, é assim que eu faço. E tá funcionando, a gente tá tendo bons resultados.
O meu filho vai para a escola, se alguém se arreia nele, ele se arreia também. Eles vão rir um do outro, eles brincam. E isso não é motivo de briga, né? Rir da característica um do outro é engraçado, é saudável, não é motivo nenhum de briga, eles são amigos, né? Não tem o porquê a gente transformar o colégio num campo de guerra, numa zona que a criança não tem nem vontade de ir para o colégio diariamente, né? Então eu espero que esse vídeo, esse assunto tenha sido relevante na vida de vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, curtam, né? Comentem aqui embaixo, escrevam aqui o que vocês acharam, se vocês vão pôr em prática ou não essas questões que eu passei para vocês, que realmente funcionam, né? A questão da gente preparar eles para a vida, preparar eles cada vez mais fortes, a gente vai ter um resultado muito melhor. Tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.